Olá! Nesta videoaula falaremos sobre o RTC ou Real Time Clock, que é um circuito relógio com entrada para bateria de alimentação que pode ser usado em inúmeras aplicações como calendário, alarme, cronômetro, etc. A função calendário do RTC nos microcontroladores da família STM32 possui inúmeras características que simplificam a configuração e manipulação dos dados. Aqui é muito importante a gente citar que alguns microcontroladores não possuem um calendário automaticamente implementado nos seus registradores, como esse microcontrolador que estamos utilizando, o STM32F103, entre outros, das famílias Cortex M3, por exemplo. Porém, nós temos microcontroladores das famílias Cortex M4 que possuem já aí a implementação nos seus próprios registradores, uma implementação interna de um calendário. Não se preocupe quanto a isso, nós vamos aí aprender a desenvolver o nosso formato de calendário, dentro dos microcontroladores STM32 através aí de uma biblioteca para a gente estar se fazendo isso daí. Bom, o calendário pode ser no formato BCD, também tem gerenciamento automático de ano bissexto, horário de verão ajustado por software, e esse é o Application Note 3371, que mostra que a estrutura que existe interna em alguns microcontroladores STM32, com aí a possibilidade de configuração nesses registradores aqui citados, de cada um desses parâmetros que eu acabei de falar aí para o calendário. Bom, e o que a gente tem aqui conectado? A gente tem um cristal de 32.768, 32,768 kHz. Ele é conectado entre as portas PC14 e PC15. A gente poderia usar, é lógico, um oscilador interno, mas como a gente quer uma maior precisão no nosso relógio, a gente vai utilizar esse cristal que está presente já na nossa plaquinha Bluepill. Então, ele é utilizado como oscilador para o RTC do microcontrolador. Bom, a linha com clock nesse circuito RTC, ela é conectada, então, ao oscilador de 32,768, conhecido como LSE, o Low Speed External, é um oscilador externo de baixa velocidade. E isso é configurado através da seleção de alguns bits aí do registrador RTC Cell. Também, mais uma vez, não se preocupe, nós vamos mostrar como implementar através de bibliotecas Hall. Vamos mostrar aqui também mais para frente bibliotecas low layer para implementação disso daí. Então, a gente vai dar uma passada geral. E aqui a gente tem, então, a distribuição, que a gente pode utilizar para o sinal do RTC, o oscilador externo de alta velocidade, que tem o cristal tradicional, o oscilador externo de baixa velocidade, que a gente tem um cristal próprio para isso na nossa placa de desenvolvimento, ou também um LSI, que é um oscilador de baixa velocidade interno. Tá? Bom, o clock de 32768 ele é dividido por um fator. Ele é dividido através de dois prescalers. O prescaler prediv A e o prediv S, a fim de gerar aí a frequência exata de 1 Hz para o nosso relógio. Como que isso é feito? Tem uma tabela, então a gente pode utilizar diferentes osciladores. No nosso caso, nós vamos utilizar o oscilador de 32,768 kHz. Então, nós temos que utilizar o valor de 127 para dividir por 128 no registrador prediv A, e o valor 255 para fazer uma divisão por 256 no prediv S. 256 vezes 128 dá exatamente 32.768. 32.768 dividido por 32.768 vai dar a frequência de 1 Hz que a gente está buscando aí. Bom, nessa figura nós temos aí o diagrama em blocos simplificado, do microcontrolador, onde a gente tem aí a contagem em segundos, um registrador de overflow
e também o registrador de alarme. E é exatamente isso que nós temos presente no nosso STM32F103, no nosso microcontrolador. Observe que nós não temos aqui os registradores para o calendário. Nós temos apenas os registradores para contagem de segundos. Mas tudo bem, nós vamos criar o nosso calendário baseado nessa contagem em segundos. E para fazer isso, a gente vai utilizar de alguns recursos aí interessantes. Muito bem, então nós vamos configurar agora, nesse nosso exemplo, aqui a biblioteca Hall, tá? Para aí o gerenciamento do nosso RTC, do nosso microcontrolador, e nós vamos também criar uma biblioteca de usuário para poder fazer a conversão aí para o formato Unix Epoch e vice-versa, né? A gente vai explicar o que é esse formato aí, né? E tudo mais aí agora nessa apresentação aí. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos então à nossa ferramenta gráfica. E na nossa ferramenta gráfica, eu vou fazer o seguinte, eu vou manter aqui as mesmas configurações da aula anterior, porque eu vou estar utilizando aí futuramente o meu teclado matricial, por exemplo, para entrada de dados aí para o meu relógio, né? Mas vamos manter então nessa videoaula ainda o padrão que a gente tinha feito na videoaula anterior. O que eu quero fazer agora? Agora nós precisamos configurar o relógio de baixa velocidade. A gente precisa habilitar esse periférico, o nosso oscilador de baixa velocidade externo. Para isso a gente vem aqui em System Core, a gente vem na opção RCC e a gente vai habilitar o nosso oscilador de baixa velocidade, utilizando aí um Crystal Ceramic Oscillator. Ok? Feito isso, configurado o nosso ressonador de baixa velocidade, nós vamos agora, então, passar para o próximo passo, que é ajustar os parâmetros do RTC. Então, para ajustar os parâmetros do RTC, a gente tem aqui a opção Timers, a opção RTC. Nós vamos ativar a fonte de clock para o nosso RTC. Eu não quero utilizar o RTC Output, tá? Então, vou desabilitar, eu não quero utilizar uma saída aqui, por exemplo, uma saída de geração de alarme, né, e etc. A gente pode configurar uma opção de tamper, por exemplo, para isso, né, para utilizar uma saída externa específica para o nosso RTC. Eu não quero trabalhar com isso, tá, por enquanto. Não quero ativar aqui calendário. E vamos, então, para os settings de parâmetros, tá? Aqui nós vamos configurar o date format, né, o formato do calendário, utilizando o BCD Data Format. Eu quero utilizar aqui, habilitar esse cálculo do divisor, né, automático, para poder gerar 1 Hz para a gente. Lembra que eu mostrei lá no PowerPoint como que ele setava os divisores lá, os divisores de pré-escala para poder gerar o valor de 1 Hz. Então, nós vamos deixar ele como automático, ele vai calcular isso automaticamente. Eu vou deixar padronizado também esse Asynchronous Pair Divider para ele fazer o cálculo automático. E, lógico, aqui eu vou deixar esse output nesse formato, Alarm Pulse Signal on Tamper Pin, apesar de que nesse momento eu ainda não utilizei aqui a saída tamper fisicamente para se gerar aí um pulso, um sinal de alarme. Eu ainda não quero configurar aí as opções de alarme no meu RTC. Outro ponto importante que a gente tem que configurar, a opção então do Clock. Então, para isso, a gente vem aqui em Clock Configuration. A gente vai observar aqui agora a entrada LSE está recebendo aqui um cristal de 32768, tá? É o nosso valor do cristal, tá certinho. Nós temos que setar aqui para LSE. Então, a partir de agora, a frequência do nosso RTC é baseada no 32768. E baseado nisso, ele vai calcular automaticamente os divisores de pré-escala, como a gente explicou anteriormente, para se gerar aí a base de 1 Hz do nosso relógio. Vamos, então, salvar aqui essas configurações. Muito bem, código gerado. Agora nós vamos começar a trabalhar em 2 formatos de tempo já nesse primeiro exemplo. O formato UTC, que é o formato, aí vamos dizer que o ser humano entende, né, que é dia, hora, mês, ano,
minuto, segundo, etc. E vamos também configurar uma biblioteca para fazer a conversão entre esses dois formatos, o formato UTC e o formato Unix-PO. O formato Unix-PO, ele é um formato que foi instituído ali para fazer a contagem de segundos, que é a base de tempo de qualquer computador, que é uma contagem de segundos a partir do ano de 1970. Do dia 1º de janeiro às 0 horas, 0 minutos, 0 segundos de 1970. Então, baseado nisso, nós temos que calcular quantos segundos desde 1970 nós temos para a data base e fazer a conversão vice-versa para o formato base UTC e o formato em segundos desde 1970, considerando aí os anos bissextos. Então, para fazer esse cálculo, nós vamos utilizar uma biblioteca que foi baseada numa biblioteca do autor esloveno Tilen Majerle. Então a gente vai fazer a conversão e para isso nós temos uma biblioteca. Então nós vamos agora lá na nossa pasta exemplos 20. E aqui na pasta exemplos 20 nós temos agora uma biblioteca aqui chamada Unix-EPO. E vamos então criar essa biblioteca dentro da nossa biblioteca Eletrocursos. Então a gente vai criar aqui botão direito New, Header File, Unix epoch.h e também no Source, New, Source File, Unix epoch.c. Vamos copiar o conteúdo desses arquivos. Então aqui vocês podem observar, né, que eu deixei já aqui no cabeçalho o autor, né, o site original aí dessa biblioteca, que é o Tilen Majerle. E eu fiz algumas adaptações na biblioteca para estar utilizando aqui no nosso microcontrolador. Então vamos copiar, selecionar tudo. E vamos colar lá no nosso arquivo unixepoch.h. A mesma coisa para o arquivo fonte. E também para o arquivo principal do programa. E vamos lá, vamos dar uma passada nesse código, né? Antes de entrar aqui na nossa máquina de estados aqui do nosso relógio, né? Vamos entender a biblioteca. Eu vou dar uma passada aqui na biblioteca para a gente poder entender um pouquinho do que é feito na nossa biblioteca Unix Epoch. Então, basicamente, essa biblioteca ela é composta aí de algumas macros e de algumas funções. No caso, uma função para conversão do formato normal UTC, tá? Para o formato de segundos desde 1970. Importante, nós utilizamos aqui o tipo uint32, ou seja, nós estamos trabalhando com números inteiros de 32 bits, começando em 0, sem sinal, ou seja, indo de 0 até o valor de 4 bilhões e alguma coisa. Tá? Importante, o formato int32 ele trabalha com valores negativos e positivos. No formato int32, se a gente utilizar como base o Unix Epoch, que foi instituído em 1970, nós conseguimos voltar no calendário até o início do século passado, até em torno do ano 1900, e a gente consegue adiantar aí até por volta de 2030 e poucos aí, utilizando o formato inteiro de 32 bits. No formato uint, a gente vai conseguir estender isso longo, a gente vai conseguir estender isso até praticamente o final desse século aí no nosso calendário. Lógico, se a gente precisar desenvolver para trabalhar aí com milissegundos ou para trabalhar aí com vamos dizer assim, um calendário mais longo, a gente pode trabalhar com 64 bits, né? Então a gente pode estender a data do nosso calendário. É só para poder passar um pouquinho do que a gente tem de limitação, mas claro, você pode adaptar sua biblioteca para trabalhar com 64 bits e não ter essa limitação aí, vamos dizer assim, do calendário nosso.
Essa é outra função. Nessa função a gente passa o Unix Epoch, desde os segundos desde 1970, e ele vai converter para o formato de time e date. Esses formatos time and date, eles são baseados nessas estruturas. Na estrutura RTC time, que tem lá hora, minuto, segundo, e na estrutura RTC date type def, que é baseado no dia da semana, no mês, na data e no ano. Então, se a gente for no nosso arquivo main.h, a gente vai observar aqui algumas definições. A gente tem a definição de todas as nossas bibliotecas Hall. Nas nossas bibliotecas Hall, nós estamos utilizando agora a biblioteca para o RTC. Então, se a gente for observar aqui, olha que legal, existe um arquivo rtc.h. E nesse arquivo rtc.h já existe aqui a definição para o nosso padrão de hora e data, de calendário, né, de data e de horário também. Excelente. Então, tudo isso daqui é baseado na biblioteca Hall, no arquivo RTC da nossa biblioteca Hall. Ok, vamos voltar então para a nossa biblioteca e explicar um pouquinho mais. O que a gente tem aqui? A gente tem algumas macros. Por exemplo, essa macro, né, ela foi feita para a gente identificar anos bissextos. Como é que ela é calculada? Então, essa macro, a gente passa para ela o ano desejado. Sei lá, vou passar aqui, por exemplo, 2018. Como que é calculado o ano bissexto? Primeiro, ele verifica se o resto da divisão foi igual a zero. Se o resto da divisão por 4 for igual a zero. E, tem uma lógica E, o resto da divisão por 100 for diferente de zero. Ou seja, se o resto da divisão a cada 4 anos for igual a zero, ok? E a gente não estiver falando em virada de século, né? Não estiver trabalhando com a virada de século, então aqui a gente tem um ano bissexto. Ou o resto da divisão a cada 400 anos foi igual a zero, também passa a ser um ano bissexto. Então, essa é a formulazinha básica para calcular o ano bissexto. Se o resultado dessa lógica que a gente tem aqui for verdadeiro, ele vai retornar 1. Se o resultado for falso, ele vai retornar 0. Então, é baseado nessa lógica que ele vai retornar se é um ano bissexto ou não é um ano bissexto. Agora, olha que legal, existe uma outra macro que define exatamente a quantidade de dias em um ano bissexto e um ano não bissexto. Então, para essa macro, days in year, basta a gente passar o ano e aqui dentro dela já vai ser chamada a macro que calcula se o ano é bissexto ou não. Se a macro que calcula o ano bissexto retornar 1, ou seja, o ano for bissexto, essa macro days in year vai retornar 366, que é o número de dias para o ano bissexto. Se o resultado da macro leap year, né, que calcula o ano bissexto, for 0, ele vai retornar 365, que é o número de dias de um ano não bissexto. E aqui nós definimos algumas constantes, né? Offset year, para dizer que é um offset a partir de 1970, o número de segundos por dia, o número de segundos por hora e o número de segundos por minuto, que já já nós vamos mostrar como é utilizado isso daí no cálculo. Nós temos aqui a definição dessa nossa variável de 8 bits, né, estática, chamada days per month, dias por mês, onde nós temos aqui uma matriz, tá? Com esse índice, que é o índice que representa se o ano é bissexto ou não, tá? E esse outro índice que representa os meses do ano. E nós inicializamos essa variável. Olha que legal. Para o índice 0 dela, aqui, da primeira dimensão da matriz, nós colocamos esse conteúdo para os 12 índices aqui, dessa segunda dimensão da matriz, ou seja, 31, 28, ou seja, esses valores são para anos não bissextos.
31, 28, 31, 30. São todos os dias de cada um dos meses para o ano não bissexto. Olha que legal. E esse cara é feito para o índice 0 dessa primeira dimensão da matriz. Lembre que o 0 é o nosso ano não bissexto e o 1 é o nosso ano bissexto. Então, portanto, se a gente colocar 1 aqui para esse primeiro índice da matriz, a gente vai entrar aqui nessa definição, onde nós temos aqui 31 para janeiro, 29 para fevereiro e assim sucessivamente. É essa a formação da coisa. Vamos agora para o arquivo .c, onde é implementado as funções. Eu vou explicar apenas uma delas e a outra função ficaria muito simples da gente entender. Eu vou explicar a função que converte o horário padrão para o formato Unix Epoch, ou seja, converte do UTC para o Unix Epoch. Olha que legal. Para essa função, nós temos que passar o time, né, a hora, minuto e o segundo, e o dia, o mês, ano do calendário. Feito isso, olha que bacana. Primeiro é feito aqui a inicialização, dia igual a 0, uma variável de 32 bits para o número de segundos, que é exatamente o mesmo tipo retornado pela função, uma variável de 16 bits aqui para um i, né, que vai ser o nosso índice, e uma variável de 16 bits para o ano. O ano, quando a gente passa aqui na entrada da função o date and time, né, nós estamos passando o ano numa variável do tipo uint 8, ou seja, 0 a 255. Então, é possível da gente passar aqui só o ano 2000 até o ano 2099. Tá? Então, o que a gente faz? Como a gente está trabalhando no formato que a gente tem que somar com 2000, né? A gente passa o valor do ano, sei lá, 19, e soma com 2000 para dar 2019. Tá? E entrega aqui para a variável ano. Para isso a gente converte, né? Faz uma conversão explícita para o tipo uint 16. Converte de uint 8 para uint 16. Feito isso, a gente primeiro verifica. O ano que foi entrado lá, né? Então, foi calculado aqui, ele é menor do que o ano de offset de 1970? Não pode ser, né? Se for menor, vamos supor, sei lá, aconteceu um erro aqui, for menor do que 1970, ele retorna 0, indicando que tem algum problema aqui na biblioteca, da nossa função. Depois, se ele não foi menor do que o offset year, né, que é o que a gente espera, ele vai, primeira coisa, calcular o número de dias desde 1970. Olha que legal. Aqui existe um loop, onde a variável dias, days, ela recebe ela mesmo mais o resultado da macro days in year, que a gente explicou. A macro days in year, ela faz o cálculo baseado em cada ano, 1970, 71, 72, 73, se o ano é bissexto ou não. Então, ele vai pegar desde 1970 até o ano atual, até o ano anterior, né? Até 2018, por exemplo, ele vai pegar ano a ano e ele vai retornar a partir dessa macro se é 366 ou se é 365. E ele vai somando. Ele vai somando até a gente chegar no ano anterior ao ano atual. Então, se o ano atual for 2019, ele vai fazer essa soma até o ano de 2018. Então, ele vai ter exatamente o número de dias de 1970 até o final de 2018, até o início de 2019. Excelente! Calculamos o número de dias até o início do ano. Agora, no ano atual, nós precisamos calcular o número de dias até o dia de hoje. Então, o que a gente faz? A gente faz um loop indo de 1 até o mês anterior ao mês atual. Vamos imaginar que o mês atual é julho, então ele vai fazer uma soma dos dias até o mês de junho. Então, ele chama aqui a variável dias por mês, que a gente mostrou, e ele vai verificar aqui, ó, o ano atual, 2019. Ele vai verificar se é bissexto ou não. Se for bissexto, ele vai retornar aqui o valor 1, ou seja, ele vai somar com esses valores aqui. Se o ano não for bissexto, ele vai somar com estes outros valores. Então, ele vai somando janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Ok? Ele soma todos esses dias e ele tem um resultado
Como ele já tinha o resultado de dias até o início do ano, até o final do ano passado, ele pega aquele resultado e soma com os dias até o mês passado. Legal, então ele já tem o número de dias exatamente até o final do mês passado. Agora ele precisa somar com os números de dias do mês atual. Então ele pega o número de dias até o final do mês passado e soma com a data do mês atual menos 1, que é até o dia anterior. Legal. Feito isso, ele tem exatamente o número de dias de 1970 até as 0 horas do dia atual. Excelente. Baseado nisso, ele vai calcular o número de segundos. Então, ele vai pegar o número de dias até as 0 horas do dia anterior, né, desse dia atual, e vai multiplicar pelo número de segundos por dia. E ele vai calcular o número de segundos até as 0 horas do dia atual. Depois ele vai ter que somar com o número de horas vezes o número de segundos por hora até a hora atual que você chamou essa função. E ele vai ter o número de segundos até o início da hora atual. Depois ele vai pegar o número de minutos vezes a constante de segundos por minuto, né, que é 60. Então, ele vai ter o número de segundos até o início do minuto atual da chamada da função. E depois ele soma com o número de segundos e retorna exatamente o número de segundos desde 1970. E assim o funcionamento aí da Unix Epoch. Bem legal, né? Vamos agora para o programa principal para entender o funcionamento deste. Ok, agora aqui no programa principal nós adicionamos aqui já uma série de bibliotecas, biblioteca de atrasos, da serial, do nosso teclado matricial, do Unix Epoch, que é o que a gente acabou de mostrar, e algumas bibliotecas aí padrões do compilador C, Standard.io, Standard.lib, Standard.arg, para a gente estar utilizando aí algumas funções novas aí da linguagem C neste exemplo. Como a gente explicou em relação à videoaula anterior, aqui é a definição dos estados da nossa máquina de estados. Então, existe um estado que é o menu, um estado para leitura do horário atual, um estado para ajuste do horário atual e um estado de wrong state, que entrou com valor errado no teclado. Aqui a definição da nossa handler, né, para o RTC, tá? Que é baseado na biblioteca Hall. A nossa handler para a biblioteca USART 2, né, para a porta serial 2. E aqui a definição de variáveis globais. Muito similar, né, o que a gente tinha no exemplo anterior, agora com a diferença que nós temos aqui uma variável do tipo char, né, uma constante, um vetor de caracteres com 18 caracteres chamado datetime_string. Ok, vamos então continuar aqui o programa. Aqui feita a inicialização do RTC, código gerado automático pela nossa ferramenta gráfica. E aqui a nossa função de limpeza que a gente mostrou anteriormente também do nosso vetor de caracteres. O que mais? Aqui na área de usuário eu declarei, olha que legal, eu declarei duas variáveis locais. Uma para entrada da data, hora, dia, mês, ano, e a outra para a entrada do time, hora, minuto, segundo. Inicialização da Hall, dos clocks, das GPIOs, USART2 e do RTC. Aqui nós fizemos também a habilitação da interrupção, né? Então veja, nós voltamos a utilizar o modo de interrupção para a porta serial, que eu comentei para vocês, que é o modo que a gente vai estar utilizando daqui para frente do nosso buffer circular. Legal, dá um atrasozinho e entrou na nossa máquina de estado principal. Antes de ir para a máquina de estado, vou só mostrar aqui a função gerada automaticamente para inicialização do RTC. Muito básica, né? Olha lá, ela usa baseado em 1 segundo, etc. E é isso daí. Muito simples. Vamos lá na nossa máquina de estado. O que a gente tem na nossa máquina de estado? Então, primeiro estado, estado de formação do menu. Nós imprimimos na porta serial a primeira mensagem, digite 1 para leitura de hora e data. Digite 2 para ajuste de hora e data. Aqui nesse exemplo, eu não estou utilizando o teclado matricial. Eu estou utilizando apenas a porta serial. Então, olha o que eu faço.
A variável opchoice, que é uma variável do tipo int8, né? Basicamente o tipo char aí, né? Ela recebe o resultado da função usartlib_getChar, que vai pegar um caractere que foi transmitido ali para a porta, para o buffer de recepção da porta serial. É o nosso famoso getChar. Então, se o caractere recebido for diferente de 0, ou seja, for diferente do nulo, então significa que recebeu algum caractere. Então, a gente joga 1 para a flag char_read e ele sai desse loop. Ele sai desse loop que fica guardando o caractere. E aqui a gente verifica. Se o caractere digitado for igual a 49, olha que legal. A gente tem o tipo uint. Lembra que a gente mostrou na videoaula anterior que na tabela ASCII o 49 representa o número 1, o 48 o número 0, o decimal 50 representa o número 2 na tabela ASCII. Legal. Então, se no teclado nós digitamos lá no nosso PC e transmitimos através do terminal serial o valor 1, o caractere 1, então significa que é o decimal 49. Excelente. E nós vamos para o estado read time state. Se porventura foi digitado o caractere 2, que é o decimal 50, ele vai para o estado set time state. Vamos começar com set time state, o ajuste da hora. Olha o que é feito nesse estado. Primeiro, nós enviamos via serial a seguinte mensagem. Digite a data e o horário no formato. Olha só como que o usuário vai ter que digitar. xx barra xx barra xx. Vírgula. Aqui pode ser qualquer caractere. Tá? Aqui nessa barra também pode ser qualquer caractere. Aqui nesse 2 pontos também. De boa. O importante é no xx a gente definir dia, mês, ano, hora, minuto, segundo. Então, dentro dos caracteres recebidos, nós temos um buffer de 18 caracteres no máximo. Veja só, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu dei um chorinho ali para poder ter uma folga, né? Ok, então aqui a gente tem um loop. O que é feito nesse loop? Olha só. Primeiro, a gente vem aqui e zera a variável epoch time int, que é uma variável de 32 bits, que é o tempo do Unix epoch. Depois nós damos um clear string no nosso vetor de caracteres dateTime e nós chamamos a função getString. Essa função getString ela vai receber o dateTime, que tem até no máximo 18 caracteres. Então a gente passa para essa funçãozinha um size off de 18 bytes. Então ele fica nesse getString até o caractere de pular linha. Lembra do /n que eu tinha explicado na nossa getString? A nossa getString ela fica esperando o line feed, que é o /n. Então a gente vai transmitir essa sequência de caracteres mais o /n no final. Chegando o /n, a gente faz aqui uma conversão de string para long, onde a gente passa esse dateTime string. Se tiver algum valor aqui diferente de 0, significa que foi digitada alguma coisa. E ele vai sair desse loop. Agora ele vai verificar aqui. Olha que legal. Olha como é que é processado isso daqui. A gente está pegando o resultado da posição 0 do dateTime string. O que tem na posição 0 do dateTime string? A primeira casa decimal do nosso dia. Então, se, por exemplo, for o dia 15 do mês, então o que a gente vai ter aqui nesse primeiro decimal, na posição 0, é o valor 1. Que no nosso caso, como é o tipo char, é o valor decimal 49. 49 menos 48 dá 1. 1 vezes 10 dá 10. Somando com a segunda casa decimal, menos 48. Se a segunda casa decimal então for no dia 15, a segunda casa decimal vale 5. 5 menos, na verdade, 5 mais 48, né? Que é exatamente, a gente tem que converter pela tabela ASCII para o decimal, né? Que é o valor 53. 53 menos 48 dá 5. 10 mais 5, 15. Então, a gente tem
o valor na variável date, que é uma variável uint8, o valor 15, que é exatamente o dia que a gente quer representar. A mesma coisa para o cálculo do mês. Olha quem que a gente está buscando. A gente não está buscando a posição, o índice 2 da nossa string. Por quê? Porque o índice 2 é o barra. A gente está buscando o índice 3, que é a primeira casa decimal aqui do mês. Então, menos 48 vezes 10. E depois soma com o índice 4, que é a segunda casa decimal do mês. Isso é feito para o mês, para o ano, para a hora, para o minuto e para o segundo. Olha que legal que é o cálculo disso. Então, a gente vai ter a data, o mês, o ano, a hora, o minuto e o segundo. Excelente. Depois, a gente vai vir aqui, ó, epoch time int, que é uma variável de 32 bits. O que a gente passa para essa variável? O resultado da nossa função que eu acabei de explicar, que é a função getUnixTimestamp, que faz o formato do horário padrão, converte do horário padrão para Unix Epoch. E quem que a gente está passando para essa função? A estrutura time e a estrutura date. E ela está pegando o dia, o mês, o ano, a hora, o minuto e o segundo e convertendo para os segundos desde 1970. Legal! A nossa biblioteca Hall, ela vai... Isso que eu quero mostrar para vocês. A nossa biblioteca Hall, ela... Para o ajuste do RTC, ela não precisa de ser feita a conversão para o Unix Epoch. Na biblioteca Hall, basta a gente passar para ela o formato time, o formato UTC para o time, e o formato UTC para o date, que ela já vai automaticamente salvar no calendário virtual, porque a gente, lembra bem, esse microcontrolador ele não tem registradores de calendário, isso é muito importante essa informação. E ele vai setar também para o date. Então a gente tem que passar o formato time para setar o calendário de tempo, que é hora, minuto e segundo, e a gente tem que passar o formato date para ele setar para o calendário de date, que é dia, mês, ano. A gente tem que ter bastante cuidado, aqui a gente vai estar trabalhando com formato binário, porque daqui a pouco a gente vai ver a limitação de estar utilizando a biblioteca Hall. E o porquê que a gente vai utilizar a biblioteca Low Layer para esse microcontrolador, para trabalhar especificamente com periférico de RTC. Parece muito legal, né? Olha que legal, se a gente estiver trabalhando com M4, por exemplo, né, a gente pode utilizar os registradores de calendário interno do microcontrolador e aproveitar ao máximo a biblioteca Hall, porque a biblioteca Hall ela já facilita a nossa vida. A gente não precisa trabalhar no formato de Unix Epoch, de segundos desde 1970. Tá? Daqui a pouco a gente chega lá. Então, beleza. Feito isso, a gente vai limpar o nosso write value e a gente vai formatar a string para mandar para serial. Então, o que vai mandar para serial? Valor do RTC Epoch Time ajustado, o valor do Epoch Time Int, que é o valor que foi calculado de segundos desde 1970. E vamos enviar para serial os ART2. E depois nós vamos limpar mais uma vez esse write value e nós vamos imprimir o seguinte texto. UTC time, 2 dígitos decimais, ponto 2 dígitos decimais, ponto 2 dígitos decimais. 3 variáveis. Então, quem que a gente está passando nos primeiros 2 dígitos? A hora, depois nesses outros 2 dígitos, o minuto, e depois nesses outros últimos 2 dígitos, os segundos. Da mesma forma para a data. Então, os primeiros 2 dígitos aqui, o dia, o mês e o ano. E é isso aí. A gente faz a transmissão no formato UTC e no formato Unix Epoch. Mas para trabalhar com a biblioteca Hall, a gente pode trabalhar diretamente com o formato UTC. Essa é a mensagem. Daqui a pouco a gente vai mostrar a limitação da biblioteca Hall aqui nesse microcontrolador dessa família. Para a leitura de hora e data, bem simples. A gente tem uma função da biblioteca Hall que é para getTime. Então, em vez de setTime, a gente tem a função getTime. Ela vai lá dentro dos registradores da biblioteca do RTC e dentro ali do calendário virtual de software que existe para essa plataforma Hall e vai buscar o time. Da mesma forma, o getDate vai buscar a data. E baseado nisso, a gente tem uma funçãozinha que ela faz o contrário.
que ela pega, então, olha só, a gente vai get Unix timestamp, a mesma coisa, a gente vai pegar o timestamp em segundos a partir do nosso time e a partir do nosso date. E aí agora a gente vai ter o nosso epoch time int e vamos transmitir para serial, a mesma coisa, ó, valor do RTC epoch time. Legal. E a mesma coisa, nós vamos mandar para serial aqui o UTC time e o UTC date, hora, minuto, segundo, dia, mês, ano. E volto para o menu principal. E se digitou algum número errado, né, no menu, ele vai imprimir esta opção não existe na nossa serial. E é basicamente isso. Vamos mostrar agora na prática o funcionamento disso na aplicação e as limitações que a gente tem aí para o uso da biblioteca Hall para a gente estar trabalhando com o nosso RTC. Vamos lá. Então, antes de transferir agora a nossa aplicação e testar na placa, nós vamos fazer algumas configurações no nosso software Termit. Eu vou abrir aqui a ferramenta Termit. Eu vou vir aqui na opção de ajustes, vou manter as mesmas configurações de velocidade, de porta, de data bits, stop bits, paridade, etc. Eu vou manter a opção Append Nothing marcada, para a gente poder estar fazendo o quê? Para a gente poder estar enviando aí os caracteres sem a necessidade do envio automático dos caracteres line feed. E a gente vai vir aqui na opção de Xview, vou desmarcar, vou marcar para ele entrar aqui novamente. Aqui é muito importante a gente observar o seguinte, eu vou deixar marcada a opção que permite a entrada de valores hexadecimais. Como que funciona isso? A gente enviando o prefixo 0x significa que a gente quer enviar para a nossa ferramenta, para a nossa porta serial, caracteres aí dentro da nossa tabela ASCII. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar com line feed, que é um caractere aí que ele é representado aí pelo decimal 10 ou pela letra A em hexadecimal. A gente vai entrar com esse caractere na unha. A gente vai entrar com esse cara na mão quando a gente assim desejar. Então, a gente mantendo a nossa ferramenta posicionada aqui na transmissão sem anexar nenhum caractere especial, nós vamos transmitir o texto diretamente que a gente entrar aqui no Termit, sem o anexo de qualquer outro caractere após o texto. Só que nós vamos, através dessa ferramenta, poder editar na mão um caractere especial após o texto, no momento em que a gente quiser enviar ele. Por quê? Porque se a gente observar o nosso programa, eu vou marcar aqui essa opção, só para a gente relembrar, quando a gente entra no estado de ajuste de hora, para entrar com os valores da hora e da data, nós precisamos entrar com uma string. E o final dessa string, a gente está utilizando a função getString. E se a gente relembrar, a função getString, ela guarda a chegada de um caractere especial /n, ou line feed, que é representado pelo nosso hexadecimal A. 0x0a. Então, quando a gente enviar esse hexadecimal, a gente vai estar enviando o final de linha. Tá? E no mesmo software, a gente tem aqui dentro do menu State a escolha das duas opções, ou da opção para leitura de hora e data, né, que é o número 1, ou do ajuste de hora e data, que é o número 2. E nesse caso a gente usa a função getChar. E a função getChar, diferente da função getString, ela não fica esperando a chegada do caractere /n. Ela vai ler o caractere enviado. Então, quando a gente estiver no menu, a gente não vai inserir o caractere especial de pular linha, o line feed. A gente vai inserir diretamente apenas o caractere para selecionar entre uma das duas opções. Então, esse é o motivo. Vamos fazer o teste agora, então. Vamos transferir a aplicação. Eu vou dar um reset para a gente poder aí mostrar de novo o nosso menu, né, com as duas opções. Eu vou colocar aqui a opção número 2 para ajuste de hora e data e vou dar um Enter aqui, porque eu não preciso, nesse momento, inserir o nosso caractere especial. Foi para a opção digite a hora e data no formato. Então, nós vamos inserir a hora e data. Eu vou inserir a hora e data atuais, dia 15,
0719, tá? A gente não lembra que o formato não é 2019, né? A gente está obedecendo aquele formato que o software registrou para a gente, né? XX/XX/XX 15/07/19, vírgula, vou colocar a hora atual, 20 horas, vou colocar aproximadamente aqui 30 minutos, 0 segundos, vou dar um Enter. Antes de dar um Enter, vou dar um espaço e vou colocar o caractere 0x0a, que é o nosso caractere especial line feed. Vamos dar um Enter. Podemos observar que a hora está ajustada. 15/07/2019, 20 horas, 30 minutos, 0 segundos. Eu vou pressionar aqui o 1 para a gente verificar se a hora e data estão sendo atualizadas. A gente pode observar 20 horas, 30 minutos, 17 segundos e o horário é no formato Epoch. Mais uma vez. E a gente pode observar que o relógio já está funcionando. Eu vou abrir agora um site que é um site que a gente pode confirmar se o horário convertido, né, ali para Unix Epoch, ele bate realmente com o horário UTC e vice-versa. Então, vamos agora lá no Termit. A gente pode observar, então, que o valor, vamos fazer uma leitura mais uma vez. Agora, 20 horas, 31 minutos, 45 segundos. O valor é esse daqui. Vamos copiar e vamos colar aqui na nossa ferramenta do site e vamos fazer um convert. Olha que legal. Dia 15/07/2019, às 8 horas e 31 minutos da noite. Lógico, os segundos ele vai mostrar aqui, ó, 45 segundos. E é isso daí, a gente viu que funcionou a conversão. Vou fechar e vamos voltar lá para a nossa aplicação. Muito bem, o que nós vamos fazer agora? A gente vai pegar e desligar fisicamente a nossa placa. Vou desligar a placa, vou aguardar aí alguns segundos até ela desenergizar completamente. Eu vou ligar novamente e vamos verificar se o nosso registradores internos eles mantêm o horário e atualizam efetivamente o horário. A gente está utilizando aqui uma bateria de 3 volts para armazenar esses dados aqui, mesmo com o nosso microcontrolador desligado. Essa é a ideia. Então, esses valores eles ficam armazenados e esse valor é incrementado mesmo com o microcontrolador desligado, porque essa bateria ela alimenta, né, o nosso circuito interno do RTC. Só que, como eu disse, esse microcontrolador ele é composto de um RTC, onde nós não temos um calendário interno com registradores. Nós temos apenas um registrador de contagem de segundos. Eu vou ligar então novamente. E nós vamos tentar fazer a leitura da hora e data. O que a gente pode observar? O horário foi mantido e, inclusive, incrementado de acordo com o tempo que o sistema ficou desligado. Só que o nosso sistema perdeu a data. Isso acontece porque, se a gente analisar dentro da nossa biblioteca Hall, esta biblioteca Hall ela implementa um calendário por software. Só que o calendário que ela implementa por software, ela apenas faz a atualização dos segundos daquele dia, do dia atual, dentro do registrador de segundos que é armazenado por bateria do RTC do microcontrolador. Então, o que acontece? Se a gente, por exemplo, registrar a data numa memória flash ou a data, por exemplo, na própria memória flash interna do microcontrolador, ok. Quando nós ligarmos o sistema, nós podemos acessar aquela área de memória e puxar o valor da data. Mas imagine que o seu equipamento aconteça uma queda de tensão próximo aí de meia-noite, próximo aí das 11h59, e ele só volte a energizar novamente no próximo dia.
o que que vai acontecer? A gente vai perder essa passagem do dia anterior para o dia atual. A gente pode perder essa informação. E isso daí pode prejudicar aí o nosso sistema. Então, assim, para a gente poder fazer isso de uma forma mais simples, nós vamos utilizar agora na próxima videoaula as bibliotecas low layer. Nas bibliotecas low layer, a gente vai acessar diretamente os registradores de contagem de segundos do nosso microcontrolador. Como a gente criou uma biblioteca capaz de fazer a conversão de Unix Epoch para timestamp e vice-versa, não é necessário mais implementar esse calendário por software da biblioteca Hall. A gente pode utilizar a nossa própria biblioteca para fazer isso e utilizar os recursos aí de acesso ao registrador de contagem do periférico SPL, que a gente tem isso de forma bem simples e clara na biblioteca Low Layer. A gente vai entrar nesses detalhes na próxima videoaula, então. Então, essa é a limitação que a gente tem aqui para essa nossa família de microcontroladores dentro da nossa biblioteca Hall para se trabalhar aí com RTCs. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima videoaula.